Então, gente, essa é mais uma análise literária, dessa vez sobre esse livro maravilhoso que é Genética, escolhas que os nossos avós não faziam. Como dá pra ver no título, ele sublinha, dá uma ênfase na palavra ética, de genética, né? Porque o livro, como um todo, ele é feito para abordar temas de bioética, ou seja, da ética relacionado ao campo da saúde, em relação à genética, certo? Então, Maiana Zatz, que é essa escritora, ela é professora de genética da Faculdade Estadual de São Paulo, a USP, certo? E ela vai tratar diversos temas relacionados, então, à ética no campo da genética. Um desses temas que ela vai abordar, por exemplo, é o direito ao não saber. O que seria esse direito ao não saber? Ela dá um exemplo no qual ela diz que nos Estados Unidos, se não me falha a memória, algumas pessoas iam doar sangue e algumas clínicas resolviam testar o sangue dessas pessoas para alguns tipos de doenças genéticas. E de repente chegava na casa da pessoa um comunicado dizendo: você tem um diagnóstico para tal doença genética. Mas veja bem, a pessoa não fez nenhum teste genético. Ela não queria nenhum teste genético, ela não foi avisada. Você não pode simplesmente pegar e resolver fazer um teste, um diagnóstico de alguma doença para alguma pessoa sem você ter um preparo da pessoa antes, sem a pessoa querer ser diagnosticada com aquilo. Certo? Isso seria o direito ao não saber. Pensar, mas por que a pessoa não iria querer saber sobre alguma doença genética? Muitas doenças genéticas só vão ser expressas, só vão causar algum tipo de problema na pessoa quando ela tiver uma idade muito mais avançada. E algumas dessas doenças não possuem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de terapêutica que vai ou retardar a doença ou que vai curar a doença, de certa forma. O que faz com que, se a pessoa descobre logo cedo que ela tem a doença, aquilo, em vez de ser algo positivo, vai ser algo negativo. Por quê? Porque a pessoa vai passar, às vezes, a vida toda angustiada, esperando em que momento ela vai começar a manifestar os sintomas daquela doença, certo? E é por isso que é crucial, é muito indispensável que esses testes genéticos, que todo esse campo da genética humana aplicada à clínica, tenha sempre o acompanhamento de um profissional, para que ocorra o aconselhamento genético. Certo? O que seria o aconselhamento genético, que é muito, muito tratado aqui nesse livro? O aconselhamento genético é a partir do momento que você vê um certo problema, abortos repetidos, alguma doença que muitas pessoas da família têm, e daí você vai numa clínica que faz esse tipo de acompanhamento, ou mesmo num médico generalista, e você vai ser aconselhado. O que acontece? Vai ser feita a triagem, vai ser buscado descobrir qual é a possível doença, e vai ocorrer todo o aconselhamento sobre que tipo de teste você pede, se você pede algum tipo de teste, que tipo de doença que pode ser, toda a preparação relacionada àquele tipo de doença. Você não vai simplesmente chegar com o diagnóstico. Não é igual, por exemplo, se você estivesse falando sobre uma pessoa ter hipertensão, que você vai medir a pressão da pessoa e vai falar: olha, você tem então hipertensão, que é um tema que toda a sociedade basicamente já conhece um pouco. Não, às vezes você está falando de uma síndrome genética rara, que só vai dar implicação para a pessoa quando ela tiver 70 anos, que não tem nenhuma previsão de ter algum tipo de tratamento e que você simplesmente vai jogar uma bomba no colo dessa pessoa dizendo: você tem essa doença. Sendo que às vezes a pessoa nem pediu para saber disso. Por isso, o papel do aconselhador genético é extremamente importante e é muito retratado nesse livro. É uma das grandes questões da bioética, porque ele é quem vai saber o que falar, quando falar, como preparar a pessoa e a família, porque as questões genéticas não atingem só um indivíduo, atingem todo o resto das suas famílias, esses parentes distantes, muitas vezes. Além desse tema, aqui na parte genética, ele é tratado também sobre questões mais recorrentes. Genética é um ramo relativamente novo na ciência, na medicina, e vem trazendo grandes evoluções de tecnologias. Dentre elas você tem o diagnóstico pré-implantação, que é quando você vai e faz fertilização in vitro, e daí, por exemplo, você tem pais que já tiveram mais de um filho com algum tipo de inversão cromossomal, ou algum gene que carregue uma doença genética, que possa acarretar numa doença genética. E daí é feito o quê? Você tem a criação de vários embriões e é retirado uma célula daquele embrião no início do desenvolvimento para ser testado se aquele embrião carrega ou não aquele gene de interesse.
E caso isso aconteça, você pega o que não carrega, ou o que carrega os genes normais, e implanta ele. E assim é feito o diagnóstico pré-implantação. Mas veja bem, uma coisa que é muito discutida então pela Maiana, qual é o limite dessa escolha? Até que ponto que vai ser escolhido, feito esse diagnóstico pré-implantacional, para escolher uma pessoa que não vai ter, por exemplo, uma doença genética que seja fatal para ela, que faça com que ela morra em poucas semanas de vida, ou até que momento que você vai começar a escolher se a pessoa vai ter uma cor de pele mais clara, se a pessoa vai ter olhos azuis, genes fúteis, até que ponto que você vai começar a tangenciar a eugenia, aquela prática que foi muito discutida e muito empregada pelos nazistas um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Além disso, outra coisa que é debatida é como a popularização dos testes e a maior acessibilidade de testes genéticos em farmácias pode ser prejudicial para uma pessoa. Porque uma pessoa que vai simplesmente na farmácia e faz um teste, ela não teve nenhum preparo psicológico para aquele resultado daquele teste. Como eu disse, muitas vezes são doenças relacionadas à genética que as pessoas não ouvem muito falar. São coisas que a pessoa não está esperando. Então a pessoa não teve uma preparação para ter aquela informação. Muitas vezes a pessoa vai se sentir angustiada, vai passar a vida toda angustiada, porque não teve um preparo. E no final, as doenças, no caso como geral, não são obrigatoriamente determinadas pela genética. É muito comum você ter casos de pessoa que tem genes modificados e que em uma pessoa aquilo vai ser mais grave, em outra pessoa não vai ser tão grave assim, certo? Porque tem também a influência de fatores ambientais. E para a pessoa ter uma relação boa, psicologicamente mesmo, com essa informação, eis a necessidade do aconselhamento genético de profissionais qualificados para isso. Por isso que essa questão de maior acessibilidade desses testes pode ser um problema. As pessoas realmente precisam ser diagnosticadas mais? Elas estão preparadas para esse tipo de informação? Além disso, outra questão que é muito discutida nesse livro é da parte de confidencialidade, sobre a privacidade genética. O que seria isso? Às vezes você pegou e fez um teste genético e a empresa pega o seu teste genético e vende para terceiros. É aquela questão que, por exemplo, hoje está mais em voga com a nova Lei de Proteção Geral dos Dados, na qual muitas empresas vendiam os seus dados na internet para outras empresas sem a sua autorização. Isso também pode acontecer no campo de genética, na qual uma empresa na qual você pediu um serviço para você ter um diagnóstico de alguma doença ou coisa assim, pega seus dados e vende, por exemplo, para grandes conglomerados, no qual, se você for, por exemplo, pedir um emprego, a pessoa vai verificar lá que você tem uma doença que às vezes faça você ter demência um pouco mais cedo e não vai te contratar. Então veja bem, são muitas questões intrínsecas à noção de privacidade, à noção de bioética. E até que ponto você pode usar uma informação ou não. Por isso que essa questão de privacidade genética é muito importante. Porque imagina, chega num momento em que as pessoas sabem mais de você do que você mesmo. Se foi, como eu dei o exemplo, a pessoa ia fazer doação de sangue, ia fazer um exercício, digamos, de cidadania e saía, de repente, descobria que o sangue dela era testado para doenças genéticas, as quais ela não pediu para ser testado. Então, até que ponto que você está sendo monitorado, entre várias aspas, seus dados estão sendo vazados para terceiros que você não permitiu, e isso se torna um problema para você, certo? Um outro ponto que eu tinha me esquecido de mencionar é a Lei de Biossegurança de 2005. Foi a lei que foi criada na época para permitir o estudo a partir de células-tronco no Brasil. Essa legislação sobre estudo de células-tronco ela já era um pouco mais antiga em outras partes do mundo, mas ainda assim em todos os lugares, em parte por uma questão religiosa mesmo, ela impõe muitas restrições ao estudo, ao desenvolvimento de pesquisas científicas que tenham como base a utilização de células-tronco, de cordão umbilical, às vezes desses embriões que são feitos na fertilização in vitro e que não são utilizados, então não é como se você estivesse criando embriões para usar para esse fim. Não, você cria embriões para a pessoa fazer uma fertilização in vitro, mas você cria vários. Muitas vezes aqueles outros vários não têm uma finalidade, porque não vão ser utilizados. Então essa lei foi criada para permitir que ocorressem essas pesquisas. Só que veja bem, como essa regulamentação, não só no Brasil, como em todo o mundo, é muito burocrática, é muito difícil de ser realizado esses estudos,
o que ocorre foi um desenvolvimento do mercado paralelo e ilegal, entre várias aspas, de pesquisas com esse tema, o que fez com que você desenvolvesse terapias que são acessíveis apenas a pessoas com muito dinheiro e que você não tem nenhum controle, porque a pessoa vai, paga para fazer e vai embora, e não há nenhum registro de que a pessoa realmente fez aquilo. Então é uma ciência que realmente está contribuindo para a sociedade a longo prazo, porque você não tem controle para saber se aquilo realmente funciona, você apenas sabe porque a pessoa fez aquela propaganda, certo? Por isso, diversos temas são abordados nesse livro em relação à genética, à ética que envolve todo esse quesito da genética, é por isso que eu indico muito que seja lido esse livro por todo mundo que tem interesse nesse ramo da biologia. Não precisa ser, como eu disse, pessoas do campo da área da saúde para ler esse livro, é muito fácil de ler. E queria fazer um convite também para que todo mundo visite a página da Liga de Genética Médica da UniOeste, que eu faço parte, de Cascavel, que é liagen.unioeste. É bem fácil de encontrar, que tem vários posts a respeito do tema da genética médica e também lá é divulgado quando há algum evento aberto da Liga. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa análise, curtam, comentam o que vocês acharam, se vocês acharam interessante, se vocês querem alguma outra coisa, e compartilhem para quem vocês acham que também vai interessar essa análise.